Fala pessoal, começando mais um Roy Concast, o podcast para você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje nós estamos aqui com o Eduardo Ramos. Eduardo, muito prazer novamente. Prazer, é uma honra aí, obrigado pelo convite. Espero aí que o nosso bate-papo contribua aí bastante com o pessoal de casa que está nos ouvindo. Valeu, Edu. Ó, só um resuminho, o Edu ele já passou aí por diversas operações, hoje atua ali na Toy Mania como head de e-commerce, já passou pela Vtex, então vamos conhecer um pouco mais aí da vivência dele, nos projetos, desafios, oportunidades. E obviamente aqui esse conteúdo a gente vai desenrolando para te Isso aí. ajudar cada vez mais. Vamos por resumindo, conta pra gente aí como que foi teu começo aí no e-commerce, o que que te atraiu para esse mercado. Legal. Cara, 20 anos já trabalhando com e-commerce, só fiz isso na vida, desde meu primeiro emprego até agora. Foi o Com- primeiro? Desde o primeiro? Sempre foi Desde o e-commerce? primeiro, Saraiva.com. Poxa, Obviamente que ali, muito numa vivência operacional, né? Picking, packing, aí legal. depois mais planejamento em relação à logística, mas depois veio B2W, Vtex, Marabras, Breton, Toymania, enfim, bastante marca aí legal que traz um aprendizado bom e que hoje me ajuda aí nas tomadas de decisão, né? Poxa, que legal. E aí a gente tava falando, você passou tanto por plataformas, do lado fornecedor, software, e agora dentro de uma operação, né? Como é isso para você? Enxergar os dois lados, ver os pontos positivos, os pontos que precisam ser ajustados. Isso ajuda muito no dia a dia? Cara, ajuda a gente a tomar decisões mais ponderadas, né? A gente não vai ali pro checkmate. Então a gente entende que existe toda uma estrutura, todo um ecossistema por trás, que muitas vezes não é o problema da plataforma, mas plugin de meio de pagamento ou uma integraçãozinha aí que a gente até às vezes fez de forma incorreta, enfim. Acho que ajuda a entender mais todo esse contexto e ser talvez mais justo ali na tomada de decisão, na cobrança, naquele chamadinho que a gente abre e muitas vezes demora, enfim, mas traz uma realidade diferente para o dia a dia ali do negócio, né? É legal, né? Porque quando você tem essa visão praticamente dos dois lados, né? Tanto da operação do e-commerce quanto das soluções que estão dando apoio, eu também acredito que fica um pouco mais fluido, né? A gente conseguir tomar É, algumas vira decisões, né? parceria de verdade, né? Não uma relação comercial. Paguei, preciso que o serviço seja entregue, enfim. Acho Perfeito. que realmente vira uma parceria ali. E quando a gente tem esse entendimento de parceria, cara, a gente consegue crescer mais rápido, escalar mais rápido, porque cria-se uma sinergia, né? Faz parte da equipe, né? Perfeito, perfeito. E dentro, né, desses 20 anos aí, né? Quais são aqueles projetos que você encara assim como os mais desafiadores, os mais difíceis mesmo, né, de terem sido implementados? Difícil, né? Porque São vários. trabalhar com e-commerce é desafiador. Todo dia, né? Todo dia tem um desafio novo. Acho que é isso que traz, isso que é interessante no mercado de e-commerce, né? Mas tem alguns. Acho que o primeiro na B2W, antes até de virar B2W, né? O desafio foi virar B2W. Eu vim do Submarino e quando a Americanas comprou, veio ali a outras marcas juntamente com o Submarino e Americanas, Shoptime, Ingresso.com, Submarino Finance, Viagens, enfim. Legal. Eram muitas marcas que precisavam ali sofrer um processo de integração, um processo realmente de fusão, né? E eu fui como key user ali do B2B, mas a troca de ideias, o contato do dia a dia com o cara do atendimento, o cara da logística, a pessoa do financeiro, enfim, essa troca de ideias ela foi muito enriquecedora e hoje eu entendo que a B2W ela foi ali a minha primeira escola, mas
pegar marcas diferentes e criar uma integração sistêmica, processos e pessoas foi pauleira, assim, é desafiador pra caramba. Um exemplo que você estava me contando aqui é da tua experiência com a L'Oréal, que eram várias marcas. Isso foi na Vetex já, né? Legal. Quando eu saí da B2W, passei por outras operações e aí comecei a trabalhar na Vetex, que também foi um desafio, porque a gente vendia plataforma, né? Vetex, né? Vendia tecnologia, porém vender tecnologia para uma indústria que cresceu, que se desenvolveu com uma cultura e não ter nenhum envolvimento com o e-commerce, gerava ali algumas expectativas que a plataforma sozinha não supria. Então, a área que eu trabalhava lá na Vetex era justamente para dar esse entendimento para a indústria. Então, nós vendíamos a plataforma, entrávamos e ficávamos ali 3, 4 meses em cada operação e montávamos a operação do começo ao fim. Então, desde uma equipe de atendimento que muda muito, como fazer uma logística pensando no consumidor final, equipe de marketing, comercial, enfim. Também foi um desafio grande, mas eu acredito que na Vetex o meu maior desafio nem foi a L'Oréal, foi a loja TIM. Na época, a ideia era associar a mesma experiência que o consumidor tinha na loja física da TIM, ou seja, comprei um celular e eu preciso comprar um plano, né? Trazer ali um plano de dados juntamente com o celular e, de acordo com o plano, o celular baixava o preço ou subia o preço. Então, nós, com a loja TIM, nós tínhamos esse desafio de... Um processo de compra e venda mais customizado, mais né? customizado, porque você tinha que associar um plano, um pacote de dados, né? E como fazer isso mantendo um fluxo de compra que não prejudicasse a conversão, ou o tempo de carregamento, ou até mesmo o tempo do consumidor no próprio site. Então, ali a gente também teve um grande desafio, fazendo muito teste AB, entendendo ali como que era a realidade do momento da navegação, enfim, esse foi um desafio também bem interessante. E a Toy Mania, não dá para não citar a Toy Mania, por questões até de comportamento de mercado, né? Uma marca muito nichada e que tem uma concentração muito alta na venda. De outubro a dezembro, nós fazemos ali 70% a 72% do nosso ano em faturamento. Entendo. Então, E acaba sendo mais desafiador nos outros períodos, então. porque Por volta. como manter uma qualidade e uma equipe o ano inteiro, sendo que você tem um volume muito grande no ano, né? Entendo. E é muito concentrado ali no finalzinho. Não são picos de venda que você acaba diluindo ali durante o seu ano. Não. De janeiro a setembro, a gente faz 30% do ano. É uma outra empresa. Entendo. E de repente, virou Dia das Crianças, a coisa começa a fluir de uma forma e como colocar temporários e manter a mesma qualidade? Como manter a mesma qualidade quando você tem ali poucos pedidos comparado a esse volume E um alto e de repente tem um volume. pico gigantesco. Então, manter um equilíbrio de operação ele é bem desafiador. Que legal. Aí a gente entra nosso tema voltado à gestão, né, e liderança da equipe, né? Como é isso na prática? Porque você tem uma sazonalidade, né, maior, você tem um pico maior, precisa de mais equipe, dá tempo de treinar. O que vocês bolam internamente para deixar esse cara pronto para o período, né, de alto volume de vendas? Boa. Não sei se vocês costumam desenvolver algum playbook interno, ó, sempre que entrar vai seguir isso, vai passar por esse processo. Como que é isso na prática? Cara, acho que a primeira questão é você também trabalhar uma equipe que consiga receber pessoas e extrair o melhor de outras pessoas num espaço de tempo muito curto, né? Se o cara antigo não tem essa mentalidade,
não é um playbook, não é um treinamento. Na prática não vai fluir. Então, o primeiro ponto já é o comportamento, então, se é o você for comportamento da destacar. equipe mesmo, né? Legal. A mesma energia que a gente coloca ali, eu preciso fazer com que o cara novo que está chegando coloque, mas sem que entre numa vibe de cobrança e Entendo. intensificar estresse, etc. Até porque a gente vende um produto que está relacionado a uma emoção muito grande, né? Que é a emoção da criança ainda. Não sei se você já teve a experiência de prometer algo para a criança e não cumprir. Com certeza. Eu acho que é a pior coisa que você pode fazer, porque ela lembra. Lembra e te cobra. Sim. Parece que é um exagero da minha parte, mas eu falo isso muito para a equipe e é muito forte. Nós não podemos ser a primeira experiência frustrante de uma criança sem que a criança saiba o que é frustração. Sem que ela Poxa. tenha esse entendimento do que é aquilo que ela está sentindo, né? Então, como eu falei, parece exagero, mas não é. Porque a gente está por trás de uma historinha de Papai Noel, a gente está por trás de uma promessa, porque a criança se comportou o ano inteiro e no final do ano o pai, a mãe, o avô presenteia a criança porque ela se comportou. Enfim, então tem vários aspectos ali que a gente não pode frustrá-la, né? E você ter uma equipe que a maior parte, na verdade, da sua equipe são temporários e manter isso dentro, esse pensamento dentro dessa equipe que não anda com você o ano inteiro, é um desafio muito grande. Então a gente faz todo um processo de onboard com ela, com essas pessoas, né? Elas entram já dentro de um programa de pontuação para o final do ano, de premiação para o final do ano. Que legal. A gente explica o porquê que ela está executando aquilo, qual que é o sentimento que a gente quer passar também através daqueles pedidos, através daquele pacote que ela faz, enfim. Então tem todo um processo de entendimento do mercado e do consumidor para que ela comece a executar o dia a dia dela ali. Então, a gente parte aí aprendendo um pouco dessa lógica de mapear bem o comportamento das pessoas que estão chegando, Sim. ver se tem fit ali com a cultura da empresa, a marca, fazer uma boa integração e um bom acompanhamento ali. Tem cases também de quem se destacou muito? Tem. E você puxa, né? Você não pode ficar aqui só esse período, tem que ficar com a gente aqui. Sim, tem bastante, assim, cara, tem gente que, como a gente está num local, Guarulhos, né, que é um local que tem bastante centro de distribuição ali, então a gente concorre ali também com as outras marcas, né? Sim. Mas ali é legal porque tem bastante cooperativa, bastante empresa já que te ajuda nesse processo de trazer um colaborador que tenha mais sinergia com a sua operação. Tem desde cases que o cara ele foi temporário 3 anos e depois foi efetivo, ou até mesmo o cara que nem passou pelo tempo de total de temporário e a gente falou, esse cara a gente tem que trazer para a equipe porque ele é muito bom, essa pessoa ela contribui bastante com o nosso pensamento de trabalho e a gente precisa trazer para a equipe mais e pessoas que ficaram anos na empresa e estão anos até agora. Assim. Legal. Eu vejo que essa questão do comportamento, uma boa integração, espaço para a pessoa trabalhar, é o ponto que realmente a empresa precisa dispor para ela mostrar o que ela de fato sabe fazer, né? E assim lá também, né? Acho que em toda empresa isso acontece, né? Sempre você vai ter gente ali que se destaca de um jeito que você fala, cara, a gente precisa dessa pessoa aqui, porque o trabalho que ela faz é incrível. Isso parte muito de iniciativa, né? Geralmente alguém que quer resolver algum problema, bate o olho, enxerga, quero resolver aquilo, quero ajudar a pessoa, quero ajudar a empresa e vai. Né? Tem um caso que assim, bem legal até. Foi logo quando eu entrei na Toy Mania, a gente, pelo grupo ser um grupo B2B, e a Toy Mania é uma marca voltada para o consumidor final, quando eu entrei, a gente fazia meio que algumas palestras. Então, chamava pessoal
conhecido de mercado, a gente parava a empresa inteira e fazia um Toy Mania Day. Era o dia que a empresa parava para ouvir as dores da Toy Mania, ouvir os desafios da Toy Mania, ouvir o porquê que a Toy Mania existe, enfim, o que é um e-commerce e assim por diante. E numa dessas visitas no CD, porque a gente fazia no CD, no meio do CD, assim, a empresa inteira comercial, marketing, tudo sentado no meio dos pallets, enfim, colocava uma telona e esses amigos aí, eles falavam de alguns temas, né? E depois do evento, tô lá na logística e eu vejo um rapaz ali inquieto. Fazia uma coisa, fazia outra. Eu chamei o gestor da logística na época e falei, quem é aquele cara ali? Ele falou, cara, você acredita? Ele é da África, ele veio aqui e ele está trabalhando para mandar dinheiro para a família. E a gente tem que pegar no pé dele para ele parar para almoçar. Porque ele não para. A gente tem que ir lá e falar, não, agora você tem que parar 1 hora para descansar. Ele, não, mas tem aquilo ali para fazer e tal, não sei o quê. Então, assim, você vê que comportamento de pessoas que são muito diferentes de você e tal, que vivem outra realidade, te marcam bastante, assim. Essa pessoa me marcou e ela foi efetiva, ficou na empresa um tempo, depois voltou para o país dela lá, mas assim, é um grande case aí que a gente usa bastante para trazer esses novos colaboradores para a nossa realidade, né? Que legal, Edu. Agora partindo um pouco para dentro das soluções, né? Passou pela VTEX, imagino que você, por estar do lado da plataforma, deve ter visto uma série de empresas, né? Umas que decolam mais rápido, outras que levam mais tempo. E você comentou dessa questão da época da consultoria, né? Na implantação. Quais são praticamente os grandes erros que as indústrias que querem se digitalizar, usar o e-commerce cometem? Porque eu acredito que essa estrutura de consultoria foi desenvolvida porque vários e vários erros comuns devam ter acontecido, né? Mas quais são esses erros para quem estiver vendo aqui evitar na hora de implantar um canal? Cara, eu acho que primeira coisa, assim, a plataforma não é a solução para você ter um e-commerce. Ela é uma parte importante, né? Mas ela não é a solução. O grande erro que a gente via na maioria das indústrias cara, beleza, coloquei o site no ar e vou vender. Uhum. Não tinha um trabalho por trás para planejar, enfim, analisar os KPIs necessários para escalar a sua operação. E o segundo as indústrias elas não estavam ou ainda não estão atentas às grandes mudanças que o e-commerce proporciona para o consumo. O que era o e-commerce antes de marketplace, né? Depois do marketplace Perfeito. Mudou muita coisa. O que era o e-commerce antes dos modais de entrega? Eu lembro que quando eu entrei na Saraiva.com era o correio. Tinha que usar o correio. E aí veio outras transportadoras, modais diferentes. A gente dava a possibilidade do consumidor final optar para qual tipo de entrega ele quer, né? Enfim, passou por uma transformação. Que é o e-commerce pós-pandemia, né? É uma outra grande transformação, né? As pessoas elas estão muito mais ansiosas para receber o seu produto, né? Porque a gente ficou muito tempo em casa, vivendo de aplicativo, onde você compra e 15 minutos está na sua casa, está na sua porta, né? E esse estilo de consumo, o cara leva para o e-commerce. Perfeito. Então, eu vejo que esse processo de entender o comportamento e mudar rapidamente para que eu atenda esse consumo, eu não perca essa venda, porque a venda que eu perdi hoje eu não recupero amanhã, né? Foi a venda de hoje. Eu acho que ainda é muito lento em muitas indústrias. Entendo. Eu até compartilhando com você, eu vejo muita questão da cultura da empresa, né? Então, se é uma empresa que tá há mais de 30 anos no mercado, fazendo de um jeito, trabalhando de um jeito, né? Quando vem para alguma camada mais digital, que a coisa muda muito rápido, né? Eu falo
por mim, assim, 10 anos, né? Eu tô 10 anos no segmento e em 10 anos mudou muita coisa. Principalmente, é lógico que eu fico mais na camada do marketing, né? Mas só ali já mudou muita coisa. Tem muita coisa que funcionava facilmente antes que hoje não funciona tão fácil daquele jeito, né? Gosto muito de falar com quem tem tempo de mercado também, que fala, poxa, Fê, eu sou da época que eu pagava 3 centavos, 5 centavos um CPC, né? Hoje tá lá pra cima, né? O legal da mídia era você comprar um espaço no shopping mall, né? É verdade, e isso fazia manualmente, né? Você tinha que negociar, tinha que entender, ver o Media Kit, né? E era assim, quem comprava um espaço ali era o cara que tinha dinheiro, hein? Sim. Então muda muita coisa, né? E essa transformação constante, ela tem um match muito grande com o e-commerce, né? Como eu falei, né? A gente tem ali 20 e poucos anos de mercado de e-commerce no Brasil e a gente passou por grandes mudanças radicais, né? Nesse processo. E tá amarrado à história de que, cara, mas eu fazia assim, é um pouco complicado pro nosso negócio. Então, a gente precisa testar rápido, se for o caso, errar rápido, mas corrigir rápido também e evoluir, né? Então, por serem empresas mais tradicionais na sua origem, muitas vezes a gente sofre essa dificuldade, né? De ter essa visão muito mais, entre aspas, descomprometida, né? Entendo. Que o digital ele traz, né? Entendo. Sem contar que hoje você tem algumas facilidades que a gente tem que entender como a gente vai usar aquilo de forma produtiva, né? A gente tem o chat, a inteligência artificial, tem várias ferramentas novas dando apoio. Como que você visualiza essas inovações para as operações de e-commerce, né? É algo que você utiliza no seu dia a dia? É algo que você enxerga que apoia, dá mais produtividade? É algo que você enxerga, às vezes, que a galera tem que tomar um pouco de cuidado da forma que usa, né? Como que você enxerga essas mudanças aí? Acho que cada caso é um caso, né? Assim, tem coisas que realmente a gente precisa tomar um certo cuidado, mas não existe uma limitação para testar, né? Então, a gente tem testado para desenvolvimento de texto, para desenvolvimento de peças criativas, até novas formas de comprar, né? Live shopping, vídeos curtos, enfim. Cada um vai trazer um comportamento diferente. O lance é em que parte do funil ou do processo ou da jornada de compra essa tecnologia ela vai contribuir. Porque senão você cria ali uma expectativa, só porque eu estou usando uma tecnologia, vai trazer um benefício. Entendo. Talvez, se você alocar ela num estágio da jornada errado, ela não vai trazer benefício nenhum. Ela só vai te prejudicar no dia a dia, né? Resumidamente, tudo que é novo a gente pode usar pro bem ou por mal. Podemos. Sempre fica a cargo do ser humano, né? Eu ouvi uma frase, cara, que isso me marcou bastante, assim, numa dessas palestras aí, que a pessoa falou assim, agora eu não sei se é uma frase de alguém, mas a pessoa falou lá, ela falou, cara, quem vai tomar o seu lugar não é a tecnologia, é quem vai saber operar a tecnologia. Tipo, é esse que vai tirar o seu lugar. Então, na hora eu falei, a gente precisa entender as novas tecnologias, a gente precisa estudar as novas tecnologias, testá-las e ter uma visão madura se isso vai contribuir ou não para a sua operação. Perfeito. Tem empresas que, cara, nem querem ter e-commerce, porque elas são grandes e gigantes ainda num varejo mais tradicional. E tá tudo certo. O e-commerce ainda não coube para ela. Entendo. Em algum momento ela vai ser talvez obrigada, mas ainda não. Perfeito. Dentro da Toy Mania, segmento de brinquedos, né? Quais são as particularidades aí no dia a dia? Quais são os principais desafios que você enfrenta no seu dia a dia, similar a quem está ouvindo a gente, né?
conta um pouco pra gente o que você enxerga como desafio e oportunidades no setor também. Legal. Além ali da alta concentração, sazonalidade que a gente conversou, até desse entendimento de quem é o consumidor, cara, a Toy Mania, ela é um desafio constante, assim. Primeiro porque você ter um reconhecimento de marca do seu público sem ter uma operação física é muito difícil. E isso faz com que a gente teste mais soluções, que a gente entenda que não é porque eu estou na internet que eu preciso ser relevante no Brasil inteiro. Eu posso começar a ser relevante em fatias do Brasil, até porque quanto mais público e mais distante você atende, maior vai começar a ser o seu desafio, né? Mas hoje, assim, a gente já é uma operação nacional, é uma operação relevante nacionalmente, mas a gente ainda sofre muito com a questão de transportadoras. Acho que essa é a dor de todo mundo. Do padrão de diversas operações, né? Só que a gente, diferente de eu vender um livro para você que você vai ler no final de semana, e se eu não te entregar na quarta e te entregar na quinta, para você tá tudo certo, né? Para a criança, talvez eu perdi ali o aniversário dela, né? Então, ser uma categoria de presentes traz essa maior dependência das transportadoras, né? E vender para a criança sem conhecer a criança é outro desafio. Eu conheço o pai, a mãe, o tio, o avô, porque são eles que compram. Um exemplo muito claro dessa dificuldade é quando você compra algo, qual que é a data de nascimento que você insere? A sua. Eu, como uma loja de brinquedos, eu falo, opa, feliz aniversário, toma aqui um presente para você. Não é para você, é para a criança. Então eu preciso usar o shopper para conhecer a criança. Só que é um trabalho muito grande, né? De ter todo um projeto de CRM por trás, para que em algum momento eu consuma alguma informação e armazene essa informação para ir usando ela no decorrer da jornada da criança, do relacionamento da criança com a marca, né? Mesmo que eu tenha um terceiro por trás, que é o pai, a mãe, o adulto, no caso, né? É que nesse ponto que você falou, eu acho um baita desafio, porque o consumidor do produto é a criança, mas ela não tem poder de decisão de compra, porém ela é uma influenciadora, né? Quando eu falo decisão assim, ela não tem... Ela decide, da forma dela decide, porém ela não faz a etapa final, que é a conclusão do pedido. Mas a criança, ela tem um poder de decisão enorme assim na família, né? Se você pensar, famílias mudam de carro, de estilos de carro porque tem criança. Muda estilo de viagem porque tem uma criança, né? Solteiro, eu ia para tal lugar, eu e minha esposa eu vou para tal lugar, eu e minha esposa e filhos, a gente muda totalmente o contexto de viagem, de carro, de escolha da sua casa, de escolha de produto que você consome dentro da sua casa. Por que que a maçã da Turma da Mônica vende muito? Porque a criança pede pra caramba a maçã da Turma da Mônica. Eu sou uma eterna criança, Edu. Eu compro essa. Você ainda usa o seu poder de influência infantil, né? Mas é uma realidade, né? A criança, ela tem um poder de decisão muito grande. Porém, ela não está na última etapa. Isso que é o ponto, né? Então, eu preciso tentar conhecer essa criança. Porém, eu preciso fazer isso muito rápido. Porque eu vendo um relógio para você, um celular, dos 18 aos 80 anos. Brinquedo, eu vendo dos 3... É isso que eu ia te perguntar. Qual que é a faixa, mais ou menos? É 3 até os 9? 9, 10. E assim, olhando agora para portfólio, produto em si, né?
você tem aqueles brinquedos mais hypados, né? Então, a gente olha pro mercado de brinquedos ou de materiais, né? Sempre tem aquela ação que se faz em conjunto com um filme, com um herói, né? Depende muito de conteúdo, né? Isso. Acho que isso é super, super interessante, assim. É um movimento. E você tem a questão da categoria dos brinquedos mais educacionais, né? Essa categoria, ela vem crescendo? Existe muita diferença de uma para outra? Como o consumidor, né? Os pais olham para aquilo, né? Em Não, relação... tem assim, é uma diferença enorme. Primeiro que do 0 ao 3, quem consome é a criança, porém a criança ela tem praticamente zero influência na decisão do produto. Porque o pai vai comprar porque é seguro, porque é confortável, a criança ainda não deseja aquilo, né? Então, Ok. essa faixa, ela é mais fácil de a gente chegar, né? Através do digital, porque quem compra e quem decide é uma pessoa só. Ok. Mesmo que a criança que vai usar, né? Agora, dos 3 aos 9, dos 10, a gente depende muito dessa geração de conteúdo. Então, se vai ter o filme A, é o produto A que vai vender. Se vai ter a estreia do desenho numa plataforma de streaming, é aquele desenho que vai aquele produto daquele desenho que vai vender, enfim. Quando a gente tem no ano um calendário muito forte em geração de conteúdo, a gente precisa seguir esse calendário. Quando o ano ele é um pouco mais fraco, a gente percebe que as marcas mais tradicionais, elas crescem de uma forma muito mais exponencial do que aquelas marcas que dependem de uma geração de conteúdo. Então, marcas clássicas, né? Barbie, Hot Wheels, Play-Doh e etc. Acho que é interessante. E o lance do educacional é interessante porque vem crescendo e o pós-pandemia trouxe isso de uma forma muito mais relevante. A gente, como categoria de brinquedos, virou praticamente uma categoria essencial para você viver na pandemia. Porque você fazia o seu home office, a sua esposa também, e você tinha um filho. Então, o brinquedo ele servia para ocupar o tempo do filho nesse período de pandemia. E trouxe uma aproximação muito maior familiar, né? Tanto que as categorias que mais cresceram foram aquelas categorias de faça você mesmo, quebra-cabeça, jogo de tabuleiro, ou seja, coisas que a família brincava junto. Então, foi uma categoria importante até para o equilíbrio emocional da família, né? Era um momento de diversão. Não viajávamos mais, não passeávamos mais no shopping, no parque. O que nós iríamos fazer como família? Vamos jogar aqui um jogo de tabuleiro ou fazer aqui uma pintura e etc. O legal é que na pandemia eu tive essa sensação que você falou no começo. Cara, pagava 3 centavos no lead. Uhum. Porque a gente, logo no primeiro dia, quando falou, ó, todo mundo vai para casa, a gente subiu uma campanha de captação de lead, onde tinha lá um livrinho, um PDF, para a criança fazer ali algumas atividades, pintar, circular algumas coisas. E a gente subiu ali uma campanha onde o consumidor ele tinha que colocar o e-mail dele para baixar o PDF. Cara, 3 centavos, 4 centavos o lead. Olha que interessante. Foi um momento... E ali a gente começou a perceber a importância do brinquedo naquele momento, né? Qual era o espaço que o brinquedo ia cobrir desse convívio em família, no momento de pandemia e tudo mais. Muito interessante essa visão. Só voltando um pouquinho na questão da captação, né? É aquela estratégia, né, que a gente sempre pensa. Se a gente tem algo de valor direcionada para o público certo, Isso aí. a galera quer aquela informação, né? Edu, pegando agora um pouco o teu lado também profissional na questão de estudo, conhecimento, né? Como que você sempre procura se manter atualizado? Você gosta mais de ler,
de ver vídeos, ouvir podcasts, né? Que de fato aí você costuma consumir aí? Acho que um pouquinho de cada, mas hoje em dia, muito podcast, muito vídeo. Voltando aos eventos, né? Os eventos são legais ali também para a gente Sim, absorver conteúdo. Não só as palestras, né? Mas esse networking, né? Esse bate-papo com profissionais que estão sofrendo algo similar em outras categorias e não porque trazer os acertos do outro profissional para a sua operação, enfim. Então, a troca de conhecimento ela é interessante também. Acho que esse é o principal ponto. Depois vem ali podcast, eventos, leitura também, enfim. Acho que é, mais importante do que o meio como consumir a informação, hoje em dia é mais como filtrar a informação, né? Porque concordo com a você. gente vive numa era ali que informação a gente tem na prateleira. É, E definir o que você quer aprender, e aí a gente não entra nem se a notícia ou o conteúdo é verdadeiro ou não, mas a definição do que você quer aprender, né? Porque hoje você consegue aprender de tudo. Mas definir o que você quer evoluir naquele momento é mais importante do que até o meio com que você vai absorver a informação. eu concordo com você. Eu tava até conversando com um profissional, né, da nossa operação, que ele tava me perguntando sobre os livros, né? Eu tinha uma fase minha que eu tinha o hábito de ler mais os conteúdos de negócio. Eu prefiro acompanhar agora um pouco os podcasts de YouTube e eu leio algo se eu visualizo assim, poxa, ali tem uma informação diferente daquela que eu já vivencio no dia a dia, eu tenho que aplicar. E aí eu fui entrando nessa de filtrar, mas não é não ouvir as coisas, filtrar mesmo, porque é muita informação Muito. e se o profissional ele só absorve e ele não joga, eu gosto de usar o termo jogar, né? Imagina que é um game. Sim, sim. Você tem que jogar e testar aquilo, porque se a gente não faz e vê o resultado daquilo, vai ficar na teoria. É, E aquilo, né, Edu? Na teoria tudo sempre é bonito, né? verdade. Tudo funciona, Tem é lindo, probleminha, não tem bug nenhum. mas na prática a gente vê acontecer. Então eu fui tendo esse hábito também de filtrar, né? E Edu, você também vai palestrar, né? No evento da comunidade de Heads de e-commerce, Pô, né? E como que tá, como que, óbvio, vai acontecer ainda, mas qual que é a expectativa aí? cara, a expectativa é grande. O Igor é sensacional, né? Aham, Acho que é uma das pessoas no mercado ali que abraçou isso de eu preciso gerar conhecimento para as pessoas, né? Então, pessoas como ele, vocês aí que tocam podcasts aí semanais, contribuem muito, muito para o desenvolvimento do mercado, que, sendo sincero, a gente sofre ali uma carência. E não porque os profissionais que estão atuando hoje são ruins, é porque tem espaço, né? É um mercado que vive crescimento de ano a ano e a gente não cresce o número de profissionais que o mercado necessita, né? Então, essas ações, elas são super importantes. E, cara, tá no meio ali de profissionais que você admira, que você consome conteúdo, enfim, é uma expectativa muito grande. A gente tá bem animado e mais informações ali, pode dar um Google ali que facilmente vai encontrar, mas a expectativa ela é grande e assim, eu tava vendo os temas, é, mais ou menos o conteúdo que a gente vai discutir e tudo mais, são temas altamente relevantes para a operação, desde o cara que só vende no marketplace até o cara que tem uma operação muito mais complexa, enfim, vão ser informações ricas aí. e assim, o mais importante, né, Edu? Gente que tá fazendo, né? É isso aí. Tá dentro da operação, tá vendo o que Sofre acontece. bastante, que a gente nem imagina, olhando por fora ali, o quanto de detalhe tem, né? O quanto tudo tá muito amarrado, muito. Se dá um impacto numa integração, cara, você
por exemplo, não recebe lá do marketplace, porque você não atualizou o status. Então é algo que, assim, não tem como você operar um e-commerce sem que você entre nos detalhes da sua operação. Acho que não dá. Perfeito. Edu, queria te agradecer por esse episódio aqui com a gente. Foi um prazer te conhecer, né? Trocar essa ideia, conhecer um pouco mais da tua vivência, tua visão sobre o mercado. Nosso objetivo é sempre ajudar, né, através de conteúdo. E eu queria duas coisas aqui, né? Primeiro é como toda a audiência que está assistindo a gente pode se conectar com você e qual mensagem você deixaria aí para os gestores que estão assistindo a gente aí, estão buscando cada vez mais melhorar, né? Não só a performance do e-commerce, mas como profissional também aí no mercado, né? Cara, acho que para se conectar, o LinkedIn ele é perfeito, né? Então, Eduardo Ramos de Carvalho, já acha lá. Pelo menos eu encontrei só um até agora. Então, facilmente vai me encontrar e tô aberto aí. Como eu falei, acho que a gente aprende bastante com essa troca de ideias e essa conexão ela é super importante. Cara, e a dica é muito do que a gente falou, né? O mercado é um mercado carente. Então, se você é o tipo de profissional que quer ter um dia a dia diferente do outro, quer ter sempre um desafio para enfrentar, quer sempre se testar como profissional, o mercado de e-commerce, o digital é o mercado para você e é um mercado que te traz um crescimento de carreira e de exposição muito grande. Então, a gente precisa, como mercado de trabalho ali, a gente precisa desses novos entrantes ali, até para dar um gás maior na gente que é mais velho, enfim, que já está 20 anos de trabalho, já é bastante, né? Mas que tem muita ainda gordura para queimar, mas a gente precisa desse algo novo até para também aprender com essa galera que nasceu digital, né? A gente ainda fez curso de datilografia, né? Então a gente precisou ali de um tempo para se adaptar. Vem chegando profissionais que nasceram nisso, né? Então eles vão ter facilidades que a gente não tem e vão ser complementares. Então a dica absorve o que você precisa absorver, não tenha medo de ensinar o que você tem, que a troca no mercado de e-commerce sempre é muito positiva. Legal, Edu. Obrigado aí novamente. Pessoal, se conectem com o Eduardo, tá? Faça contato com ele. Contribuiu muito aqui no conteúdo com a gente. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo. Compartilhe esse conteúdo com mais profissionais que você considera relevantes aí. E eu sempre te desejo aqui muito sucesso, um grande abraço e boas vendas. Valeu.